O antropólogo Piero Lerner, professor da Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo, lançou uma tese digna de atenção quanto ao papel que estaria sendo atribuído pelos militares a Jair Bolsonaro para que ele provoque, com suas constantes declarações estapafúrdias, uma grande crise institucional, de maneira a justificar uma intervenção militar para supostamente devolver o país aos eixos. Não é segredo para ninguém que Bolsonaro, com suas insistentes provocações por meio de atitudes e discursos, tem sido um dos principais geradores de tensão social e política. Essa história de que seus rompantes seriam uma característica incontrolável do presidente só engana quem quer ser enganado ou pertence à tropa saudosista de 1964, que enxergava comunista até debaixo da cama. E que enxerga até hoje, né? Esses saudosistas. E tudo parece uma ação articulada em meio ao evidente desespero da extrema-direita diante do beco sem saída em que se meteu, com a perda de expressivo número de apoiadores que se confessam arrependidos pelo fato de terem votado em Bolsonaro. Sem base política no Congresso, Bolsonaro, eleito sob a bandeira de combate à corrupção, alia-se a um grupo político recheado de adeptos da chamada velha política, com vários de seus integrantes acusados de práticas criminosas, o que se contrapõe frontalmente à bandeira que Bolsonaro usou para seduzir os eleitores para sua eleição. E essa articulação na extrema-direita se mostra ainda mais evidente na medida em que os extremistas começam a se desentender e a lançar acusações uns contra os outros. O defensor da Terra plana, o suposto guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, chegou a fazer um contundente vídeo, utilizando-se sempre de seu linguajar pornográfico e vulgar, para não apenas xingar o presidente, como também para ameaçar derrubar o governo, que ele classificou também com um palavrão. Pouco depois, ele se retratou dizendo que ainda apoia e continuará apoiando Bolsonaro. Imediatamente, alguns dos ex-integrantes do chamado grupo Olavete passaram a supor que se tratava de uma prova de que o falso filósofo estaria senil, ou seja, pela avançada idade já estaria, como se diz, gagá, a ponto de cometer todo aquele desabafo recheado de palavrões e ameaças contra Bolsonaro. Em vez de repetirmos a tese de senilidade, que por sinal se evidencia como uma característica bastante presente no falso guru já há algum tempo, nos parece mais sensato confirmarmos a nossa opinião de que é um movimento articulado pela extrema-direita para se manter no poder, apesar do alto índice de insatisfação popular confirmado por sucessivas pesquisas e pelos movimentos de rua, ainda tímidos não apenas em razão das intimidações e ameaças explícitas, diga-se de passagem, como também do temor provocado pela pandemia que recomenda que não se participe de aglomerações. Perceba que a tática de Bolsonaro é agora imitada pelo terraplanista, que atira petardos para em seguida recuar, voltar atrás do que disse. Neste vídeo extra, vamos ler alguns trechos da entrevista concedida à BBC News pelo antropólogo e professor Piero Lerner, denunciando que há uma articulação para permitir a suposta ação reparadora dos militares, de modo a posarem de salvadores da pátria. O link com o resumo da entrevista está nas anotações deste vídeo. Mas vamos lá. Em entrevista à BBC News Brasil, o antropólogo e professor afirma que a atual escalada do conflito político não é acidental. Para Lerner, ela faz parte do projeto dos militares para o país e inclui Bolsonaro em um papel bem específico: funcionar como uma espécie de para-raios
sem fio terra. Ele causa a explosão para possibilitar a ação reparadora dos bombeiros, diz o antropólogo, que vai lançar brevemente um livro sobre guerras híbridas. Piero Lehner traça um panorama sobre a atuação dos militares no do governo Bolsonaro, e afirma que não é uma questão de se os militares aprovam ou não o governo. Eles são o governo. Diante da pergunta de como os militares embarcaram no governo de Bolsonaro, o professor argumenta que a pergunta poderia ser invertida. Como Bolsonaro embarcou no governo dos militares? Eu leio matérias e entrevistas, diz ele, com alguns generais que já estavam na reserva e que agora estão no núcleo do governo, dizendo que aderiram à candidatura em cima da hora, em 2018, e fico me perguntando, por que então os colegas deles, que estavam na ativa, começaram a campanha pró-Bolsonaro tão antes? Isso foi o que falou o professor. Permita-me ler aqui, em quadro fixado diante do meu computador, pequena parte das afirmações desse antropólogo e professor da Universidade Federal de São Carlos. Vamos lá, abre aspas. Embora representasse um risco e até uma ilegalidade, esse panorama, disse ele, era visível desde novembro de 2014. Dias após o segundo turno que elegeu Dilma Rousseff, Bolsonaro foi à formatura dos cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras e fez um discurso se lançando candidato em 2018. Saiu de lá aclamado como líder. Esse tipo de ato só é possível se houver autorização do comandante da academia. E como Bolsonaro repetiu a visita em 2015, 2016, 2017 e 2018, posso afirmar, disse o professor, que ele contou com o conhecimento do comandante do Exército e com o descaso dos ministros da Defesa e dos presidentes da República. Deixar a política entrar nos quartéis dessa maneira compromete o Estado como um todo, prosseguiu o professor. Por um lado, os civis não deram a menor bola para esses eventos, pois não conseguiram pensar o papel da instituição militar no país. De outro, os militares sabem muito bem o que significa um político entrar numa instalação militar e fazer campanha, lobby, articulação, etc. Bolsonaro fez tudo isso sozinho? Pergunta o professor para responder. Não. Foi o topo da cadeia de comando que ligou a ignição para que um projeto político de pelo menos 4 anos se fizesse. E prossegue o professor. Trata-se de um projeto de refundação do Estado que a gente pode fazer um paralelo, explicou ele, com sistemas de informática. Pense na ideia de reiniciar o sistema como um reboot em modo de segurança, ou seja, quando o administrador tem total controle sobre o que roda e o que não roda naquele sistema. Para isso, ele aciona ferramentas. As principais sempre foram, e tudo indica que continuariam a ser, o poder judiciário e o aparato policial. Entram aí também órgãos de controle e fiscalização e aparelhos ideológicos que mobilizam setores estratégicos da sociedade. As declarações de Bolsonaro não são estapafúrdias apenas diante da pandemia, são diante de tudo, prossegue o professor. Seu papel é funcionar como uma espécie de para-raios sem fio terra. Ele causa a explosão para possibilitar a ação reparadora dos bombeiros. Esse foi o modelo escolhido e foi escolhido justamente por ser assim. Bolsonaro atrai o caos para si, enquanto a solução da ordem emerge das instituições que estão funcionando. Dentre elas, a que se considera mais funcional e que fez um trabalho de convencimento da opinião pública para parecer assim, é a instituição militar. Então, não é que os militares aceitam o que o presidente diz ou faz, explica o professor. De um lado, eles colocam que não podem fazer nada
pois o jogo democrático não permite que eles intervenham. De outro, eles não só aceitam, como operam essas manifestações e saem lucrando, reafirmando sua vocação democrática. Leia mais no link que está nas anotações deste vídeo para saber mais sobre esses importantes sinais de alerta desse estudioso.